Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante: obesidade e intestino. Qual seria a relação entre obesidade e intestino? Porque à primeira mão parece que não tem relação a esses dois temas, mas tem sim. O intestino é o nosso maior órgão hormonal. Obviamente que a gente conhece a principal finalidade do intestino, a principal função do intestino, que é a função excretória, que é a eliminação das fezes. Mas ela não é apenas só essa função que existe nesse órgão. Esse órgão tem 3 funções. Quais são elas? A primeira é excreção, que todos nós conhecemos, a absorção de micronutrientes. E o que seriam esses micronutrientes? Minerais. Minerais é ferro, zinco, selênio, cromo. As vitaminas, que são os ajudantes dos minerais ou cofatores, porque para os minerais eles agirem, eles precisam dessa ajuda dessas substâncias. E os aminoácidos, que são constituintes bioquímicos das nossas proteínas, que faz toda a parte estrutural do nosso organismo. Então, repetindo, o intestino faz excreção, todos nós já conhecemos, absorção de micronutrientes e secreção de hormônios. Muito bem, então já deu para ver que o intestino é fundamental, é o local onde nós recebemos os nossos micronutrientes, minerais, vitaminas, aminoácidos. Qual a função desses micronutrientes no nosso processo de emagrecimento, uma vez que nós estamos falando sobre obesidade e intestino? Qual a relação direta em relação a essas duas funções? Nada mais é que o seguinte: se é no intestino que nós conseguimos, é através dele que nós absorvemos minerais que ativam todo o nosso sistema enzimático, vitaminas, que são cofatores para ajudar a função dos minerais, e aminoácidos, é por lá que entra toda a matéria-prima para que as nossas células possam sintetizar, produzir, fabricar hormônios. Porque as nossas células, elas conhecem a fórmula, como fabricar hormônio, mas elas precisam ter os ingredientes, a matéria-prima. Assim como se a gente quiser fazer um bolo de laranja, de cenoura, se for de laranja, eu vou precisar separar os ingredientes. Eu preciso ter a laranja, eu preciso ter os ovos, eu preciso ter a farinha, enfim. Para que as células, mesmo que eu saiba a receita, ou seja, como que eu devo fazer esse bolo. As nossas células, elas conhecem a receita de como sintetizar e produzir todos os produtos químicos que o organismo necessita. Mas elas precisam receber o aporte dos ingredientes. Esse aporte é oferecido através do processo absortivo do intestino. E para isso o intestino tem que estar saudável. Nós precisamos estar com todas as células intestinais em condições de absorver esses micronutrientes. Mas e quando que o intestino começa a alterar as suas células e ele diminui a capacidade de absorver essa matéria-prima, alterando a possibilidade e a capacidade das nossas células produzirem hormônio? É muito simples. Hoje em dia, se ouve falar muito numa palavra que é disbiose, que nada mais é, nós, seres humanos, temos em torno de 100 trilhões de bactérias dentro do organismo. Ou seja, é 3 vezes o nosso número de células. Nós temos mais bactérias do que propriamente células. Mas, como são micro-organismos, são muito pequenos e têm uma densidade menor, eles fariam a gente pesar mais. Por conta disso, essa microbiota ou essa ecobiologia intestinal,
ela é fundamental para a nossa saúde, ela precisa estar equilibrada. E o que seria o equilíbrio dessa ecobiologia intestinal? Nada mais é do que ter uma balança que não fique em desequilíbrio entre as bactérias de defesa, que vão nos proporcionar todas as proteções e a imunidade, a síntese de várias vitaminas dentro do intestino, e as bactérias de ataque, ou aquelas que não são, digamos, umas são as boazinhas e a outra são as mazinhas. Quando a gente está em disbiose, nós estamos em desbalanço, a gente tem mais bactérias do mal do que bactérias do bem. E o que leva a isso? Na maioria das vezes, o nosso estilo de vida, alimentação industrializada, e um outro fator que é muito forte no desenvolvimento dessa alteração da microbiota é o estresse, né? A síndrome de estresse, alterando o hormônio cortisol, faz com que a nossa microbiota se altere e se instale esse processo chamado de disbiose. No momento que se instala a disbiose, tudo que está ali naquele meio do intestino começa a se alterar, inclusive as nossas enzimas, que passam a ficar inativadas. Temos vários fatores de inativação. Isso vai levando a nós desenvolvermos características de alguns alimentos a gente consegue digerir e outros já não servem para nós. E no momento que a gente não consegue digerir um alimento adequadamente, esse alimento passa quando chega na parede do nosso intestino, ele passa a funcionar como um agressor, como uma toxina. No momento que aqui a gente pode ver através dessa figura, que o intestino saudável numa pessoa, ele tem que ter as células altas, como se fossem dedinhos de luva. Essas células têm que estarem bem grudadas uma na outra, como um mecanismo de proteção, para que não passe toxina da parte do lumen intestinal para dentro do sangue, que são as chamadas junções espessas do intestino, onde a vitamina D, que hoje é um carro-chefe para tratar a obesidade, tem papel fundamental nas junções espessas do intestino. Quando nós entramos em disbiose, essas junções elas são desfeitas, elas começam a se separar e nós começamos a desenvolver uma situação, uma apresentação clínica que é chamada de permeabilidade intestinal. O intestino, numa pessoa saudável, ele não pode ser permeável. Ele é uma estrutura completamente fechada, porque aqui no lumen intestinal passam as fezes e várias toxinas. Então, a gente tem que estar protegido para que essas toxinas não passem para dentro do sangue. Com a disbiose, vai nos levando a uma inativação enzimática, nós paramos de digerir determinados alimentos, por isso um outro fator que é fundamental é a gente fazer exame para analisar quais são os alimentos que nós conseguimos digerir. E isso é individualizado. Há mais ou menos 2 semanas nós estávamos tendo um congresso agora nos Estados Unidos, falando sobre medicina individualizada. Hoje, para que a gente possa tratar uma pessoa e que tenha resultados reais em promoção de saúde, a gente precisa individualizar o tratamento. E para que a gente possa tratar sobrepeso, obesidade, fazer com que a pessoa emagreça e volte para o seu equilíbrio, a gente precisa também entender que tipo de alimentos essa pessoa está com condições de digerir, porque no momento que nós comemos algo que não é digerido, isso funciona como toxina e essa matéria mal digerida, ela passa por esses buraquinhos que eu estou explicando aqui, que como as junções espessas já não estão mais continentes, passa essas macromoléculas para o sangue, o nosso sistema imunológico vai
querer atacar, mas como a gente come várias vezes ao dia e vários dias e vários meses, vai tentar atacar e vai fotografar, guardando que tipo de alimento que para o nosso organismo não é adequado. O nosso sistema imunológico então vai criar anticorpos. Começou um processo de inflamação crônica, que a gente chama de alergia alimentar mediada por IgG. Nesse momento, cada vez que a gente comer alguma coisa que a gente não digere, nós estamos inflamando. Isso leva a uma situação que é chamada resistência à insulina, promove uma dificuldade de ligação de hormônio e receptor, e nós não vamos mais conseguir emagrecer. Nós às vezes até conseguimos emagrecer até um ponto, mas entra num platô, porque tem um mecanismo bioquímico que está travando o processo. Então essa relação direta, existe uma relação direta, não tem como emagrecer, tratar sobrepeso ou obesidade sem tratar intestino, sem entender qual é a alimentação para cada pessoa. Como que a gente vai lidar com a questão da disbiose do indivíduo? Se essa pessoa desenvolveu estresse ou se está em estresse, que estágio do estresse, porque eu preciso tratar isso para que o organismo tenha condições de voltar a absorver micronutrientes, fabricar hormônio e esses hormônios agora de forma adequada sinalizar na célula a função correta, porque nós sabemos que sem equilíbrio hormonal ninguém emagrece. Por hoje, acho que a gente conseguiu passar uma ideia bem produtiva de um assunto que nos traz uma grande modificação no nosso estado de saúde, uma vez que o intestino é responsável por 80% da defesa do organismo. Muito obrigada.